Olá pessoal, aqui é o professor Andrei. Nós vamos iniciar mais uma aula de geografia. Eu espero que todos estejam bem se cuidando, para que nós possamos em breve estarmos juntos novamente. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre blocos econômicos. Então vamos lá. Quando nós falamos na questão dos blocos econômicos, nós estamos falando num aspecto que a regionalização, ou seja, a divisão de países, estados, macro-regiões, micro-regiões, elas seguem interesses. Normalmente esses interesses eles são ou econômicos, ou políticos, ou sociais. Dentro dos vários continentes, né, ou seja, nós vamos ter algumas entidades, né, algumas instituições e alguns países que vão verificar e vão perceber a necessidade de se organizarem econômica e politicamente conforme as suas afinidades e as suas aproximações, com a finalidade de estreitar laços, obviamente, né, e de facilitar o comércio, né, e a circulação de pessoas entre as suas regiões. É muito comum que blocos econômicos ou organizações políticas elas surjam entre países cujos estados são fronteiriços, né? Ou seja, países que estão no mesmo continente, nações que dividem fronteiras territoriais. Tá? Então isso facilita para que haja a existência de blocos. Quer dizer que sempre os blocos econômicos ou organizações políticas sempre vão ser entre países que estão vinculados territorialmente? Não. Mas é normal, é o mais comum, né, por essa facilidade de troca e circulação de bens, produtos e serviços ser dessa forma. Tá? Mas antes de falarmos de organizações políticas, vamos falar sobre blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Blocos econômicos, como vocês podem ver aí, são acordos entre países que permitem o mínimo, né, de circulação de mercadorias, produtos, bens e serviços nesse território, e a circulação de pessoas. Isso nós chamamos de bloco econômico. Então, qual que é a finalidade de um bloco econômico? Facilitar, propiciar essa circulação. Os blocos econômicos, eles são o fruto da globalização. Vale a gente lembrar que a globalização, né, ela é um processo que começa para muitos desde as grandes navegações, então lá no século XV, né, e vai culminar, vai ter seu auge na década de 90, com a invenção da internet, a aproximação do chamado mundo do capital intelectual, sistema de informação. Esse processo todo acaba aproximando as nações que, para terem vantagens econômicas e políticas, precisam estar mais juntas. E aí precisam se conectar de uma forma mais fácil. Então, os blocos econômicos eles são esses acordos criados por essas instituições, por esses estados, por essas nações, para facilitar essa livre circulação de pessoas, de mercadorias. Então, percebam aí que os blocos econômicos têm um caráter monetário, econômico. O primordial é a circulação de capital. É fazer girar o quê? O capital, o dinheiro. Só que, para que isso aconteça, os blocos econômicos eles seguem alguns níveis. Né? Então, já sabemos o objetivo, que é fazer a economia acontecer, girar. Mas quais os níveis dos blocos econômicos? Nós temos aí os níveis que nós chamamos de zona de livre comércio, né? A união aduaneira, mercado comum e união monetária. Vamos lá, por etapas. O que é uma zona de livre comércio? Como o nome já diz, uma zona de livre comércio é uma delimitação de países, né, onde as barreiras alfandegárias, ou seja, as taxas para circular a mercadoria de um local para outro, elas vão ser eliminadas, ou seja, de um país que faz parte desse bloco para um outro, não vai ter taxa para levar um produto ou prestar um serviço. Isso não vai existir. Por que não vai existir? Já para facilitar a interação e a economia tornar-se mais fluida. Um exemplo disso é o bloco chamado NAFTA, que é um bloco econômico formado pelos Estados Unidos da América, o Canadá e o México. Esse bloco, né, ele eliminou essas taxas alfandegárias para permitir a circulação de produtos. Um caso muito específico desse bloco, como consequência, é que os Estados Unidos da América, por exemplo, coloca várias de suas indústrias em território ali no norte do México
porque lá o custo da produção é menor. Então ele vai pagar menos taxas para produzir, arrecada mais, as taxações não existem para o trânsito de produtos, bens e serviços, logo o capital, o lucro do americano é muito maior. Então isso aí é uma jogada nesse bloco. Eu não vou aprofundar muito nesse bloco, porque nós vamos falar em outras aulas sobre todos os blocos econômicos. Então, não preciso adentrar, mas só basta a gente saber então que zona de livre comércio é essa zona que não tem essa tarifa alfandegária, ou seja, não se cobra taxa para entrar ou sair com a prestação de algum serviço ou na circulação de algum bem ou produto. União aduaneira. Bom, essa aqui tem as mesmas características da anterior, porém tem um acréscimo. Uma união aduaneira são esse conjunto de nações que estão integradas na forma de um bloco econômico. Eles eliminam as barreiras alfandegárias, as taxações para a circulação de bens, produtos e serviços. E aqui o acréscimo é no que chamamos de TEC, que é a tarifa externa comum. O que é isso, tarifa externa comum? Essa tarifa ela é o que define uma tarifa única, definida por esses países para receberem produtos que venham de fora do bloco. Ou seja, para receber uma importação, eles têm que pagar uma taxa. E essa taxa ela torna-se comum a todos os países, ou seja, não há distinção se vai para país A ou B. A taxa para essa importação é a mesma. Isso aí é basicamente comum entre blocos econômicos, como por exemplo o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, que é o bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Vale ressaltar aqui que a Venezuela, no momento, devido à sua crise política e econômica, está suspensa do bloco do Mercosul. Mercado comum. Mercado comum também tem essas mesmas características. Eliminação das tarifas alfandegárias. Possui a TEC, essa tarifa externa comum. Também, ou seja, as taxas de importação são as mesmas entre essas nações. E aqui tem um acréscimo que tem uma livre circulação de pessoas e serviços. Ou seja, aqui além dessas taxas para importar produtos serem mais baixas, para essas pessoas circularem entre esses países é de fácil acesso. Então isso é facilitado, essa troca de pessoas, até pensando a questão da troca do capital humano, do conhecimento, da informação entre essas nações. A união monetária. O que é a união monetária, pessoal? União monetária é quando os países que compõem um bloco econômico, eles criam, além dessas outras fatores que facilitam as relações comerciais, eles criam moeda comum. Então, ou seja, em vez de nós termos lá Brasil com o real, nós termos a Argentina com peso, nós vamos ter agora uma moeda comum. O que acontece, por exemplo, na União Europeia. Lá, a União Europeia, todos os países que são signatários, ou seja, que assinaram o bloco, que é por meio de um tratado de Schengen. Esse tratado é um acordo que foi assinado entre países europeus, possibilitando a circulação de bens, produtos e pessoas. Todos aqueles que assinaram esse tratado concordaram com a criação de uma moeda comum. Que moeda é essa? O euro. Inclusive, nas próximas aulas nós vamos falar, quando falarmos da União Europeia, nós vamos discutir a saída do Reino Unido desse bloco. Então quer dizer que não, o ingresso de uma nação em um bloco não quer dizer que é perpétuo. Então você pode fazer parte, mas a depender do interesse político desse país ou econômico, ele pode sair também. Então a gente tem que pensar aí. Então, resumindo, o que é um bloco econômico? São acordos entre países que fazem fronteira entre si ou não, para facilitar a circulação de bens, produtos, serviços e, em alguns casos, de pessoas. Certo? Espero que vocês tenham entendido, e nos vemos na nossa próxima aula. Eu gostaria só de deixar como atividade para vocês que na página 37 do livro didático de vocês tem uma tabela sobre blocos econômicos. Lá destaca muito bem esses níveis. Eu gostaria que vocês registrassem no caderno de vocês, pois vai facilitar o entendimento quando nós estivermos falando lá na frente de outros blocos. Beleza? Então, lembrando, anotem lá a tabela na página 37 do livro de vocês. Vocês vão registrar lá essa tabela. O nome da tabela é Tabela 1, Blocos Econômicos, Formas de Integração Regional. Belezinha? Até mais!